movidas pela força do silêncio. As palavras vivem. Em vida plena, em consciência aderida, mergulhada, transformada na presença, na essência e naquilo que elas não podem dominar por si mesmas, mas que a vida que nelas vive nos faz, a partir do silêncio, onde essa presença é real e tudo constitui, nos faz ser. Nos mistérios sagrados e estruturam a criação em seus infinitos universos, que por sua vez se desdobram em infinitos estrelas e planetas, que por sua vez abrigam infinitos seres. Tudo se resume na unidade. Não devemos procurá-la nas definições, nos conceitos, na capacidade ainda imperfeita que nos é característica no estado evolutivo que nos encontramos. Mas há uma chave que abre a porta que nos dá acesso ao caminho que procuramos para encontrar respostas que só as achamos quando nos fazemos uno com a realidade do silêncio profundo. Esta chave foi definida pelo Cristo em Jesus como a chave que é dada àqueles que se fazem simples, que não é nada mais do que outra definição para unificado, para aquele que compreende tudo como um todo e que, aberta esta porta, encontra na própria simplicidade do Uno a infinitude das manifestações aparentemente complexas da criação. Entretanto, agora, entregues ao poder que nasce do silêncio em seu ser, coroado, porque assim é. Quando esta chave abre a porta e quando entramos no reino, coroado pela consciência do amor, da compaixão e da humildade, que nos fazem contemplar aquele que é e que não é nada do que pensáramos antes. O caminho se nos mostra jamais ter sido real, porque esta porta nos leva não a uma longa estrada, mas nos leva à essência de nós mesmos. O Cristo, o Buda, o Atma, o Ain, que se faz a Ein Sof, o Adi Buda,
que vive em cada uma das infinitudes que compõem as suas criações e em cada individualidade, que desperta, compreende que jamais abandonou o seu estado real e que o sonho que a controlava passa a ser controlado. E o poder lhe é definitivamente concedido para, por sua vez, passar a libertar e a despertar aqueles que dormem. Encontrar a essência é curar tudo aquilo que consideramos mal, é unificar, na verdade, aquilo que as palavras não podiam dizer, é encontrar no silêncio a fonte inesgotável que dá vida às palavras, para que elas, como servas da presença, não mais confundam, nem nos façam cair, mas sejam um instrumento de um filho que reencontrou sua mãe, seu pai e aquilo que é acima deles, mas sendo eles também o uno, o inominável, o que nada pode definir, apenas o silêncio pode sentir. Cada um de nós, sem mais demora, mova as forças mais íntimas para sair do sonho e abraçar o estado onde a felicidade é real e, ainda melhor, onde podemos fazer com que outros se transformem em um e adentrem e despertem também nessa realidade. Movamos forças, perseveremos, insistamos, esse é o trabalho que é realizado neste planeta nos tempos que chegam, para que a luz brilhe e não haja mais trevas. Tudo aquilo que pensava-se ser treva é absorvido e desaparece na sua real essência, pois só há um, e a luz é a sua expressão. Humildade, amor, compaixão são os sinais que marcam aquele que faz esse movimento e persiste nele. Que sejamos todos nós. Paz com todos.
obedecendo bem ao espírito da casa de Padre Pio, né? Que busca exatamente encontrar isso. Eu confesso para vocês que inclusive me desafia internamente encontrar as coisas que saltam depois aos olhos, nos mostrando a unidade de todas as tradições espirituais. Não deveria ser diferente. E a gente estamos num momento de maturidade da humanidade que a gente pode perceber isso. Abandonar os sectarismos todos, porque isso, qualquer tipo de divisão é fruto do ego, é fruto de um mundo criado à imagem do ego. E nós precisamos sair desse mundo para entrar num mundo onde a árvore da vida e os seus frutos devem ser aqueles que nós vamos buscar e comer. Eu estava dizendo a respeito, uma contribuição maravilhosa da Rosa Carmen, que ela expôs inclusive no Facebook. Eu estava comentando, parei aqui para o Otton nos brindar com as suas palavras e lembrar então que hoje nós estamos ainda sob a influência, o plenilúnio foi ontem, nós ainda estamos sob a influência de uma fase lunar muito especial nos ciclos anuais que o planeta cumpre ao redor do Sol, naquela, né, elipse aberta, que nós vamos, né, uma espiral que se abre. Não fazemos círculos em volta do Sol, porque o próprio Sol se move, então o círculo não se fecha. Aliás, círculos fechados são abstrações da natureza, né? Se nós entendermos que tudo se move, é impossível que nós estejamos fechando um círculo, né? Porque no momento que eu vou fechá-lo, já houve um movimento. Então o processo é todo espiralar. Mas isso aqui foi só uma coisa que a gente falou rápida, porque todo ano nós damos uma volta e chegamos à influência da constelação de Taurus, o signo chamado signo solar de Touro. Todas as tradições humanas nos trazem informações da astrologia, o que mostra que esse é um conhecimento que transcende as divisões geográficas e históricas. Nós vamos encontrar astrologias muito semelhantes da Oceania à América pré-colombiana. Vamos encontrar no Egito, na Índia, na Palestina, em todas as civilizações da Palestina, inclusive a judaica, e vamos encontrá-la depois no Ocidente. Portanto, não se deve desprezar isso, né? E a gente, quando vai se aprofundando na verdadeira astrologia, não é no horóscopo de jornal, a gente vai vendo o quão importante é esse processo a nos mostrar esse tal supercomputador que eu falei. A Lua faz um ponto, ela na verdade não é nem um satélite do nosso planeta, ela é um planeta irmão. A Lua não se considera um satélite astronomicamente, ela é muito grande, inclusive, para ser como um satélite. Ela funciona como uma contraparte vibratória da Terra. Está em tal a órbita que ela só nos mostra uma face. E essa face reflete a luz solar em ciclos que vão, né, do que a gente chama de minguante a crescente, passando pelo plenilúnio, pela Lua cheia. A Lua cheia, em cada mês, ela refere-se a um signo, mas a própria Lua caminha pelas 12 estações. Então a Rosa Carmen nos dá uma contribuição fantástica que eu quero compartilhar com vocês para que nós comecemos a nossa conversa hoje na chamada Lua cheia de Touro, a Lua cheia do Buda, mas que além de ser Lua cheia do Buda, e tem toda a razão para ser-lo, ela nos fala de outros pontos que nós podemos conectar aqui dentro desse espírito que nos move aqui na casa. E é um dia muito especial, porque quem leu a coisa da Rosa sente isto. Eu resumi aqui, porque a Lua está, nesse momento, apesar do signo solar ser Touro, e ela está dentro, portanto, do mês de Touro, essa Lua cheia, ela ocorre sempre uma vez por mês, de 28 em 28 dias, ela está em Escorpião. No meu mapa natal, a Lua está em Escorpião, e eu sei o que é isso. Escorpião são mergulhos profundos dentro da sua natureza, onde a gente vai encontrar todas as forças que estão ali, que na verdade são todas elas forças crísticas, forças luminosas, mas que podem tomar aparências de desequilíbrio quando o ego é o mandatário do nosso ser.
Enquanto estamos no ego, o escorpião é sempre um cobrador da profundeza, da profundidade, dos momentos onde a sombra se encontra, e a sombra faz parte da nossa natureza. Ela não pode ser reprimida, não pode ser descartada, não pode ser rasgada, colada e jogada fora. A sombra precisa ser reintegrada. Otton citou um grande missionário chamado Carl Jung, que nos mostrou com clareza isto, ao lado de tantos outros. A lua em escorpião, no signo de touro, significa uma aparente contradição, mas é o momento em que a luz plena, ou seja, o que é a lua cheia? Né? Nós vamos ter as tradições sufis, por exemplo, o sufismo representa o ser desperto como aquele que atinge o estado de lua cheia, como se fosse uma lua plena. Naquele momento ele está refletindo com toda a plenitude a luz solar, a luz que vem do alto. É o primeiro passo do despertar, porque depois o nosso destino é nos transformarmos em estrelas, termos brilho próprio. Mas enquanto não temos, enquanto passamos pelos ciclos kármicos, egóicos, a lua cheia é o momento em que aquela luz nos toma por inteiro, e nesse momento, no dia de hoje, já desde ontem, quando a lua cheia apareceu, ela está no signo de escorpião, o que diz o seguinte: eu estou com a luz para que ela mergulhe dentro da sua profundeza e saque lá de dentro todas as forças que precisam ser retrabalhadas e encaminhadas para um estado que é o desejado para todos nós, que é o estado de despertar, é nos tornarmos realmente quem somos, porque nesse momento não somos. Nesse momento não somos os seres que somos. Estamos enfeitiçados por uma irrealidade que o nosso ego criou. Ainda que esta irrealidade tenha aparência forte de realidade, muitas vezes, o tempo inteiro na nossa vida, esta realidade não é aquela que nos é destinada a ser. É preciso que nós tomemos, e os grandes missionários, os grandes avatares, como Buda, como Cristo, como todos aqueles, vieram modelar isto para nós, viver isto para nós, e trabalham até hoje, até esse exato instante, para que nós atinjamos esse mesmo estado. Esse é o grande trabalho dos Bodhisattvas, que vamos falar daqui a pouquinho. E Bodhisattva é uma definição sânscrita para algo que pode ser aplicado a qualquer um daqueles que desperta. Francisco de Paula, por exemplo, é um Bodhisattva. Shimon Bar Yochai é um Bodhisattva. Allan Kardec é um Bodhisattva. É aquele que busca o despertar para servir. Então nós estamos sob esta lua cheia, sob a força desses grandes Bodhisattvas, que nos iluminam nesse instante para que nós mergulhemos dentro, ela está em escorpião, para que nós não percamos a coragem de sacar lá de dentro aquilo que precisa sair para ser iluminado e ganhar o seu estado real. E aí, continua a Rosa, esse processo hoje está muito auspicioso, para usar uma palavra usada no budismo, porque esta lua em escorpião está conjunta com Júpiter. Se vocês olharem no céu e virem, vocês vão ver o planeta Júpiter cada vez mais próximo da Lua. Isso significa que a energia de criação, de expansão, de vitória, de poder de Júpiter, que é esta a característica boa, né, no lado dual de Júpiter, está ali pronta para nos dar a energia, se nós quisermos tomarmos iniciativa interna, de sairmos desse campo de ilusão e quisermos dar os movimentos em direção a essa realidade que nos espera. A força está a nosso favor, a força jupiteriana. E ela trigona com Marte e Plutão, e Netuno em Peixes. Ora, Peixes, o planeta que rege Peixes é Netuno. Isso nos fala da intuição profunda, da espiritualidade. Então esse movimento todo de força, de poder, Marte e Plutão são expressões da força de transformação, né? O planeta Marte é o planeta que tem a ordem das batalhas. Estamos olhando aqui o lado positivo dessa história, de nos movermos em batalhas internas para vencermos. Plutão ajuda nesse processo profundo de escorpião, e Netuno em Peixes nos leva a isto tudo, eleva isto na consciência que nós precisamos atingir, que é a consciência espiritual, que é a consciência desperta. Então não podíamos estar num dia melhor.
E voltando a falar em escorpião, eu vou me lembrar de um dos mestres que nós mais amamos aqui, que é Paramahansa Yogananda, que numa música que se canta muito na selfie, na sua letra ele diz: hoje eu mergulhei profundo no seu mar, em busca da pérola do amor. Eu espero que hoje a gente faça aqui um movimento de mergulho profundo no nosso mar interior, auxiliado pela lua em escorpião, iluminada pela luz de touro, que chancela os nossos esforços. Touro é um signo vinculado à terra, à mãe terra, que tem um profundo, por isso Buda está ligado a esse signo, tem um profundo relacionamento com o despertar da alma búdica. Não há despertar da alma búdica sem que a mãe terra ou a mãe divina entre em ação. E, portanto, Yogananda dizia: eu vou mergulhar profundo no seu mar, ou no meu mar interno, para buscar essa pérola de amor. É hoje o que nós queremos fazer. Vamos aproveitar isso, e a Rosa termina lá o seu texto dizendo que hoje é um dia de amor, de expansão, de emoção no bom sentido. Não vamos deixar com que isso hoje se perca aqui dentro. Que o nosso trabalho seja, quando a gente chegar lá no mantra no final, que a gente possa ter percorrido juntos um caminho. Eu sempre digo que aqui não se faz uma palestra, nós não estamos fazendo palestra para ensinar vocês. Nós estamos fazendo um caminho conjunto, uma troca de informações e basicamente uma troca de vibrações, para que daqui nós todos saiamos, dessa porta para fora, com ganhos que nos permitam caminhar em direção aos objetivos sagrados, que são objetivos comuns a nós todos. Todos nós temos vidas individuais, problemas individuais, lutas, questões, mas comum a nós todos existe um objetivo que, na verdade, será aquele que vai sanar, no final das contas, todos os nossos processos individuais, e que a gente, às vezes, fica meio assim, né? Será que é mesmo? Né? Será que eu preciso chegar lá para ter tudo curado? Eu não posso receber nada antes? Sim, é. Mas também é verdade que antes a gente também merece receber auxílio, misericórdia. E para terminar, então, descrevendo o dia, tudo isso que eu falei, a gente podia resumir que hoje é um dia de profunda misericórdia. Vamos aproveitar. Bom, é uma grande chance. Eu como faço, eu faço aqui a minha cola, porque a Cláudia às vezes vê lá a rapidez com que eles me passam os movimentos. Antes de a gente entrar na história da consciência búdica e do porquê Buda teve a missão que teve dentro do planeta, olhando hoje com essa distância de anos, com a visão panorâmica que nós temos, entendemos que Buda, Cristo, Krishna são componentes de um trabalho profundo de despertar da consciência de todos os filhos que habitam esse planeta, em todos os planos. Sejam esses os planos que nós vivemos, o plano físico, ou sejam os planos não físicos, que abrigam muito mais seres do que nós imaginamos, muito mais do que aqueles que estão encarnados. Isso tudo compõe uma unidade que esses seres, todos eles, não importa que se nós achemos que um seja, se um budista vai achar que um Buda tem mais e um cristão, na verdade isso não é importante para eles. Por um ser iluminado, isso não tem importância nenhuma. Mas esse é um processo, é um trabalho que está em curso na Terra e nós podemos nos associar a ele. Essa é a ideia que a gente vai tentar ver hoje aqui. Mas antes de nós entrarmos no que se refere à consciência búdica que foi desperta por este ser, né, que chamou-se Siddhartha Gautama, vamos falar de um outro, para mostrar, por isso está ali baixada a árvore da vida, que a gente vai usar na hora que está falando do Buda também. Mas na lua cheia, no dia 14 do mês de Iar, do mês de Touro, na visão cabalística, que foi a véspera da lua cheia, se comemora a desencarnação, a Hilulá em hebraico, de um grande mestre cabalista, que eu queria compartilhar com vocês, não só o poder que ele tem, mas também o significado da sua vida, que não é atentado nem por aqueles que se vinculam sectariamente ao judaísmo, ou ao Kabbalah, ou ao cristianismo. Ele chama-se Meir Baal HaNes. Na verdade é um cognome, não era o nome de nascença dele. Ele foi cognominado Rav Meir Baal HaNes, que é o iluminado que ilumina. A palavra Meir significa isto. É aquele que se ilumina, ele se ilumina para iluminar. O que é isso, gente? Um Bodhisattva. Portanto, Meir Baal é o iluminado mestre Baal dos milagres, Hanes.
porque ele era um semelhante a Cristo. Ele viveu no final do século I, na época em que havia uma confusão política enorme em Jerusalém e na Judéia, onde os fariseus e saduceus, que eram estruturas sacerdotais políticas, estavam em choque profundo. A espiritualidade estava relegada a segundo plano. O cristianismo vinha. Meir Barranês foi discípulo de um mestre chamado Akiva, um grande rabino, e estudou com um outro, esse fantástico, chamado Elisha ben Abuyá, que encarou como Jesus o sacerdotal, a estrutura sacerdotal depravada do templo, né? Que, sempre um parêntese, a estrutura sacerdotal é igual em tudo, porque ela é fruto do ego. Então ela vai se replicar no catolicismo cristão, ela vai se replicar às vezes com sutilezas dentro de qualquer tradição religiosa, às vezes inclusive até dentro do espiritismo, e se replica muitas vezes em tons menores, dentro de casas. Então nós temos que entender que esse processo ele é mortal. O nosso caminho aqui é o inverso disso. Elisha ben Abuyá entendeu isso e renunciou ao judaísmo. Ainda assim, Meir Barranês continuou estudando com Elisha ben Abuyá, que era uma pessoa com uma consciência tão desperta como Jesus Cristo, que disse: eu não vou fazer isso sozinho, vocês todos podem fazer o que eu faço, desde que entendam e conheçam e despertem dentro de si o Espírito Santo, que é esse estado de consciência, todos podem fazer o que eu faço, até obras maiores. Está lá nos Evangelhos. Meir Barranês, então, deve ter entendido isso. E tem uma outra característica, ele era um converso. A tradição diz que ele descendia de uma família que era ligada ao imperador Neron. Então imagine, da figura mais nefasta que houve em Roma, sai um santo dessa ordem. Como a dizer, não desprezem as sombras. Meir Barranês, portanto, é até hoje adorado como santo, o lugar onde ele está enterrado, em Tiberíades. Toda a santidade espiritual do judaísmo da Kabbalah se concentrou na Galileia. Isso é muito engraçado. A partir de Jesus, toda a espiritualidade sai de Jerusalém e vai para a Galileia. Shimon Bar Yochai e todos os outros grandes mestres cabalistas, até Arizal, em Sfat, que é a cidade de Safed. Lá está Meir Barranês, à beira do lago de Tibérias, do mar da Galileia, num belíssimo templo onde se vai orar por ele. Eu quero dar um presente para vocês nesse dia de misericórdia, porque a tradição cabalista diz o seguinte, um mantra que se fala, que é fruto de um episódio da vida de Meir Barranês, que ele salva um soldado romano, eu vou encurtar bem a história aqui, ele salva um soldado romano dizendo assim: você não acredita no Deus verdadeiro? Pois se tiver algum problema na sua vida e você vai ter rapidamente esse problema, né, porque ele conhecia, você diz uma frase seguinte assim: Elohá de Meir Aneni, ou Deus de Meir, responda-me, ou salva-me, ou cura-me. Aneni tem uma série de traduções. Esse soldado aplica isso quando ele estava num momento gravíssimo, ia morrer, a solução se dá, e esse mantra passa a ser usado pelos cabalistas. Elohá de Meir Aneni. Elohá de Meir Aneni. Existe uma soma de letras hebraicas, eu vou só dar um flash aqui, porque eu não quero me estender muito nesse processo, que é algo linkado ao poder de canal, porque todo avatar, menor ou maior, não importa, vira um canal, uma estrutura vacuoide, como se fosse um buraco negro que abre espaço para outras realidades, para outros universos, para outros estados de consciência. Através de um guru verdadeiro, através de um avatar verdadeiro, onde o ego desaparece, ao sair o ego, é como se houvesse uma formação de um buraco negro onde o vácuo, figuradamente, abre encontro para que uma luz poderosa venha e transforme a nossa vida. Esse é o trabalho dos santos. É por isso que eles nos ajudam quando a gente ora por eles. Quando a gente se conecta numa vibração por um santo, a oração tem esse poder, o processo se dá como sugado por um vácuo em outras dimensões e depois a luz vem e realiza o seu trabalho de misericórdia. Infelizmente, nós desprezamos o poder da oração por não conhecermos esses detalhes. Mas existem letras, Michael, dá para colocar? Vamos lá, Jorge. Segundo, vai baixar com isso aqui? Aí já deixa baixado, porque nós vamos depois meditar com isso.
Eu vou para aqueles que não têm conhecimento nem intimidade com esse processo de letras hebraicas. Eu vou explicar o seguinte. As letras hebraicas, como as letras do alfabeto sânscrito, são expressões gráficas de energias altamente poderosas que elevam padrões vibratórios até a níveis insuspeitos. Vocês sabem que no Evangelho de João está lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo, a ação, está expressa na fala e depois na expressão da fala quando traduzida em letras. Assim é utilizado o hebraico pelos cabalistas. O presente que eu estou trazendo hoje, em reverência a Rav Meir Baal HaNes, esse conjunto de letras, vejam que elas estão ali, ó. Vou usar aqui o meu laser, será? Olha essa coluna toda aqui ao lado da árvore da vida. Aqui, ó, quem não está vendo aqui, ó, nessa ponta aqui. Ó, essa coluna toda são as 22 letras do alfabeto hebraico. Tá? De Aleph a Tav aqui. Termina aqui nesse cantinho. Tem 3 aqui que entram desse lado. Essa letra que está ali, Beit, é a segunda letra. Aqui está Mem, bem aqui. Aqui está Vav. Aqui está Kaf ou Kaf. Aqui está Samer, essa bolinha, esse círculo, mais embaixo aqui. E aqui está Zain, que é a 7ª letra. Isto aqui forma um conjunto que não temos que dar valor à palavra, nem à estrutura racional, mas à estrutura vibratória que está por detrás desta soma ou desta organização de letras. Uma figura que nós podíamos usar é a figura do código genético. O código genético é composto de substâncias químicas básicas que, associadas em ordem, criam tudo que está aqui, por exemplo. Cada corpo nosso é fruto de uma estrutura genética de genes que, por sua vez, compõem-se de bases nitrogenadas e de outras substâncias, enfim, que vão constituindo ali as letrinhas, como são representadas pelos genes referidas às bases. Se eu mudo a ordem, eu posso criar uma doença ou curá-la, ou criar um ser diferente. Nós compartilhamos herança genética com mosca, por exemplo. Há pouca diferença entre os genes humanos e os genes de uma mosca. Mas a ordem, a ativação desses genes é que determina que surja um organismo físico humano ou o de uma mosca, ou o de um peixe. Assim, então, é o conceito que se aplica às estruturas vibratórias das letras hebraicas. O que isso aqui quer dizer quando essas letras estão unidas? Nesta ordem. Beit, Mem, Vav, Kaf, Ochaf, Samer e Zain. É uma estrutura que abre o portal da misericórdia para que projetos que temos na vida não morram ou ressuscitem. Kabbalah não é brincadeira. É estrutura vibratória. E é melhor ainda quando usada sem ego. O que é usar sem ego? Eu tenho projetos. Projetos podem ser projetos pessoais, projetos comerciais, projetos sentimentais, projetos sociais. Projeto é uma definição ampla. Projetos internos. Eu quero, por exemplo, ser uma pessoa melhor. Eu quero me transformar em alguém menos vaidoso. Eu posso usar isso aqui. Porque isso aqui abre espaço para que as estruturas vibratórias que compõem o nosso ser se deslindem, se desfigurem e obedeçam a vibrações superiores da nossa própria consciência e a história aconteça. Eu posso fazer isso em relação a um projeto. Eu abri uma empresa, quero que ela continue. Eu posso usar isso aqui. Agora foi a lâmpadazinha, claro. Eu posso usar isso aqui. Eu quero... Alguma coisa está difícil, está emperrada na minha vida. Eu posso usar isso aqui. Vem dos ensinamentos de Meir Baal HaNes. Esse Rav era tão humilde que existe um conjunto de conhecimento na Kabbalah chamado... Na Kabbalah e no judaísmo em geral chamado Talmud. Rav Meir era tão humilde e tão combatido pelos sacerdotes oficiais que há comentários no Talmud que não são
designados a nenhum dos rabinos. E a tradição diz, toda vez que aparece um comentário sem autor, o autor é Rav Meir Baal HaNes. Tal a humildade desse santo. Santos os há em todas as religiões. Já dizia Paramahansa Yogananda. Na oração que ele faz na selfie, todo mundo que conhece a selfie diz: Pai Celestial, Mãe, Pai, Amigo, santos de todas as religiões. A santidade, ou a budicidade, ou a cristicidade é o nosso objetivo. É o nosso objetivo. Haja coração. Mas é o nosso objetivo. E ainda relembrando Yogananda, que está muito perto hoje, ele tem uma outra música em que ele, com uma sabedoria absurda, se refere a cada um de nós, nos chamando de santos. Essa música é uma música que eu, toda vez que ia selfie, gostava muito, a gente cantava muito aqui com o Maurício, ó meu santo acorda. Lembra disso lá na Gávea? Então assim, diz assim, ó meu santo acorda, ó meu santo acorda, tu não meditaste, tu não te concentraste, deixaste os teus tempos, ou passaste o teu tempo em coisas vãs. Acorda. Mas se referindo a nós como santo. Ele não se refere a nós como pecador, como caído, como está lá embaixo, que é o que a estrutura egóica costuma fazer, e foi o que Buda fez, e a gente vai falar um pouco dele. Pode apagar aqui, Michael, por favor, depois a gente volta lá. Pode ser? Levanta o troço? Não, deixa aí, porque a gente já vai entrar na meditação rápido. Quer apagar a tela? Apaga a tela, de repente, só. Só a tela. Tá indo aqui, tá engraçado. Acordar é transcender. E por um paradoxo muito interessante, transcender também é retornar, mergulhar. Quando a gente transcende, isso é a expressão do uno. Quando eu transcendo, eu ao mesmo tempo, pensando que estou me expandindo para algo fora de mim, eu estou encontrando aquilo que nunca deixou de estar dentro de mim mesmo. A nossa verdadeira realidade. Portanto, o cuidado com as palavras, e o budismo é muito cuidadoso e caracterizado numa das suas derivadas mais importantes, que é o budismo Zen. Ele nos fala das palavras como servas absolutamente perigosas. Tem um movimento, um dia a gente vai falar aqui, que são os 10 passos. Não é por nenhuma coincidência que aqui existem 10 sfirotes, 10 movimentos caracterizam as estruturas da criação, em todos os seus níveis, em todos os universos. Então, no budismo, existem os 10 passos da busca ou do controle do boi ou do touro. Tem gente que não gosta de falar do boi, fala de touro, que é uma coisa mais assim, né? Um touro, um boi, não é? Mas o original é o boi. A gente vai atrás do nosso boi interno e os 10 passos de achar um boi perdido, dominá-lo, levá-lo levar-nos ao estado de consciência bodhisattvico, que é o que nós somos chamados a ser. Estou falando essa palavra há um tempão, vamos ver se a gente consegue entender um pouco dela agora. Buda, o Buda histórico, que nós conhecemos, e quando a gente fala de Buda, a gente se refere quase sempre a este Buda histórico, que se chamava Siddhartha Gautama, e que nasceu por volta do ano de 563, num pequeno principado. A Índia, naquele momento, era dividida em vários pequenos reinos, na fronteira atual entre Índia e o Nepal, no clã de Sakyas, numa cidade chamada Kapilavastu, em que seu pai era o rei. Seu pai chamava Suddhodana. E ele nasceu, e aí as tradições espirituais contemplam a gente. Eu acho muito bonito, independente de ter sido historicamente o fato acontecido ou não, mas a tradição para mim só embeleza, porque ela nos traz o poder daquela alma que estava ali encarnando naquele momento. Conta-nos o fato que a sua mãe, antes dela saber que estava grávida, ela tem um sonho com o elefante branco, porque vamos imaginar o contexto. Buda nasce num contexto onde toda aquela região estava sob a tradição védica. Portanto, nós estamos falando de alguém que nasce onde se conhece Brahma, Vishnu, Shiva e todas as divindades que não são
Isso é um absurdo que se fala. Né? Outro dia eu vi na TV, tem 300 milhões de deuses a Índia, meu Deus do céu, até hoje se fala disso, quando a unidade da divindade está mais clara do que nunca dentro da tradição védica. E que se fala de deuses são apenas manifestações, né? Aspectos da divindade, e não deuses diferentes. Mas enfim, o contexto é esse, e ele nasce ali. E sua mãe, o elefante Aravata, branco como a neve, entra com a tromba dentro do seu útero e deposita ali uma esfera com uma estrela de 6 pontas. Eu estou caracterizando a estrela de 6 pontas para nós fazermos o link. É pena que Hanuman tem aqui o seu yantra apagado, mas as pessoas acreditando, por exemplo, acreditam que a estrela de 6 pontas é apenas o símbolo do judaísmo. Não, ela existe em todas as tradições espirituais, principalmente nas tradições orientais. E essa esfera azulada é posta pela tromba de Aravata no útero de Maya, sua mãe. Vejam o nome da mãe de Buda, Maya. A figura está clara para todo mundo, né? Porque Maya é a ilusão, mas Maya tem... como é que a tradução de Maya é o formador, é o fazedor. É aquele que faz as coisas acontecerem como se estivessem em realidade no mundo físico. Mas a mãe de Buda é Maya. E também por uma figura que também nos fala rapidamente, para a gente não precisa pensar muito para entender, ela morre logo que Buda nasce. Apesar de ser a sua mãe física, Buda vai buscar a verdadeira mãe, a mãe divina, e a morte de Maya significa que a consciência humana, que é presa à Maya, presa ao ego, presa às estruturas que nós damos tanto valor, a gente só acredita em matéria, a gente acha que matéria vale, que os atos materiais valem, que as ações materiais são importantes, quando está tudo errado. Na verdade, o que vale são a essência, não são a essência espiritual. As coisas nascem dessa fonte e se manifestam aqui. E Buda, quando nasce, a consciência búdica, a palavra Buda, búdica, vem, é a mesma, podemos equivaler à crística, a consciência una, a consciência que se liga ao inominável. Quando ele nasce, morre Maya, morre a sua mãe. Ele é criado no palácio pelo seu pai, e nós todos sabemos aquela história de que ele é mantido preso para que não pudesse ver dor, sofrimento, morte e pobreza. Só que ele era um guerreiro, ele foi criado como um guerreiro. Assim, importante, o pé de Buda mostrava nas linhas, por grandes sábios e astrólogos que o pai mostrou, que havia uma opção, para a gente entender muito bem como é que karma funciona. Esse ser que nasce é um ser de tal poder que ele pode ser um grande rei, um grande guerreiro, um grande homem em termos sociais na política, ou pode ser um iluminado, ou ele pode ser um avatar. A opção será dele. E o pai, que eu acho que queria que ele fosse guerreiro, treina em tudo. Buda foi treinado em todas as artes marciais possíveis da época. Era uma pessoa extremamente preparada. E com 29 anos de idade, em fugas desse palácio, desse reino de Kapilavastu, ele tem contato com a morte, com a velhice e com a doença. E resolve, então, entender que mundo era aquele. E sai. E vai dar de encontro nessa busca onde ele vê a pobreza que vivia toda aquela sociedade à sua volta. Ele vivia num castelo de sonhos. Ele vai dar de encontro com um sadhu, que ele também não sabia o que era. E ele passa, o que é isso? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas são pobres? Eu quero saber por quê. E ele, num primeiro momento, segue este sadhu e vai passar 6 anos. Isso aqui é o fantástico de Buda. Eu vou chegar ali um pouquinho. Estou me controlando ali na coisa, porque a gente não pode hoje realmente passar. Importante que a gente faça essa meditação. Importante é a gente sentir, importante é vibrar. A palavra vai ser só o corolário da história. Ele se submete a todos os tipos de restrições, de jejuns, meditações de todos os tipos, asanas, mas isso tudo é feito de uma forma passada a ele como se fosse um rito, como se fosse algo superficial, porque ele busca a iluminação, e tudo aquilo que ele fazia, dos jejuns longos, todos os tipos de restrição a todas as coisas relativas ao mundo, para poder se iluminar, não o iluminam. Apesar dele ser alguém que os sadhus logo têm como alguém que é importante, ele inclusive reúne à sua volta grupo de discípulos que seguem com aquelas práticas, né?
todas elas com renúncias absurdas, com jejuns, meditações longas, mas estava faltando alguma coisa. E ele sabia daquilo, aquilo não iluminava. Existem, inclusive, algumas estátuas, né, que ainda são preservadas hoje do Buda. A gente vê aquela do Buda gordinho, né? Essa aqui, por exemplo, né, que representa, também tem uma representação, ele nunca foi assim fisicamente, mas houve uma época que ele era estátuas do Buda esquelético, um Buda quase só um esqueleto, porque ele estava para desencarnar e não conseguia se iluminar. E um dia ele resolve sair daquilo dos seus discípulos. Ele diz, isso não é o caminho. Os seus discípulos, esse cara agora está com o demônio, e o abandonam. Esses primeiros, né, fez um movimento errado dentro daquilo que era acreditado na tradição védica, que era dominada pelos brahmanes. Buda, entre outras coisas, além de levar esta consciência e ser um sinal da consciência búdica possível para cada um de nós, é um grande reformador do brahmanismo, que naquela época graçava do mesmo mal que todas as estruturas religiosas graçam. Os sacerdotes viviam às custas do povo, impondo regras absurdas, 500 mil coisas para fazer, sem espiritualidade. Isso nem acabou muito não, porque o budismo teve uma grande força dentro da Índia no primeiro momento, logo depois que ele se vai, inclusive com um imperador que é muito conhecido, Ashoka, que é um imperador que cria uma estrutura social como talvez poucas tenham acontecido no mundo, mas depois o budismo é banido da Índia, ele vai sobreviver na China, no Japão, na Ásia periférica, e na Índia vai ficar restrito ali aquele norte, ali perto do Nepal, perto do Tibete. E no Tibete, sim, abre-se um ramo do budismo. Mas vamos lá, volta para o Buda aqui. Ele está quase morrendo e uma moça o vê debaixo de uma árvore, e essa árvore era a árvore que caracterizava a fertilidade. E ela o vê morrendo e ela traz um caldo de arroz. E ele resolve comer para o desespero daqueles seus discípulos, que estavam ali já prontos para abandoná-lo. Ele come e sente uma paz tão grande com aquela comida que ele fala, eu estou num caminho que é errado, esse não é o meu caminho. Isso não está me iluminando, e eu comer me deu um prazer, uma alegria, e me deu vida, me deu saúde. Então, o que está acontecendo aqui? Que tipo de renúncia eu estou fazendo e o que eu devo fazer? Então, Buda parte para a sua iluminação ou para o seu despertar, abrindo mão de tudo aquilo que por 6 anos ele tentara em vão, que o trouxesse a esse estado e que não trazia, porque é como Yogananda fala para os seus discípulos, não adianta você fazer Kriya, Yoga, fazer 10, 15, 20, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta iniciação de Kriya. Se você não move dentro de você o Espírito Divino, se você não busca o Pai e a Mãe com amor, se você não se entrega a Ele por completo, você pode ficar anos e isso não vai te servir de muita coisa. Eu sei disso porque eu vi esse testemunho do monge que me concedeu a Kriya em 1994, explicando que ele passara vários meses meditando, e depois que ele fazia não sei quantas Kriyas, não havia ainda o toque. Buda foi atrás disso. E aí entram as grandes figuras, os grandes ensinamentos que nos cabem aqui. Vamos ver a ordem da minha papelada. Ele vai para debaixo de uma árvore. Interessante que essa árvore se chama-se árvore Bo. Bo, que é uma palavra que todas as línguas vêm de uma certa forma do sânscrito. É muito interessante que na Kabbalah existe uma paraxá chamada Bo. Bo chama-se venha, quer dizer venha. Então Buda foi meditar embaixo da árvore Bo, no jardim, que até hoje existe lá na Índia, e resolve sentar ali assim, eu não vou sair daqui até que eu encontre a resposta da iluminação. E começa a meditar, e a tradição nos fala que ele entra num processo diferente, porque ele havia renunciado àquilo tudo, ele passa a comer, ele passa a perceber que a vida tem uma beleza nas coisas dentro daquilo que aparentemente não é bom, ou não é certo, ou não é... E aquilo para ele o confunde no primeiro momento, e portanto ele senta para meditar ali. Eu não saio daqui enquanto a coisa não estiver clara. E passa-se o tempo, e ele vai se confrontar com um demônio chamado Mara.
principal seu inimigo. Mara, na verdade, em hebraico também, existe uma passagem no Êxodo em que, no lugar de Mara, a fonte onde o povo depois renega a Deus, grita, reclama que não tem água, as águas amargas de Mara. Mara significa isso, Mara significa aquele que é, né, o mal por completo, aquele que é... Até quando eu vejo as pessoas se chamarem Mara, eu fico assim, meu Deus, eu rezo muito por essa pessoa, que é um nome que foi tão comum, né? Mara, Mara, Mara aqui, mas esse nome em todas as línguas é uma combinação não boa. Então a gente precisa ter, né, ao mesmo tempo, Mara é os prefixos de maravilha. Vejam aquela história que eu comentei, da sombra gerar a luz. Então a gente não pode ficar olhando a dualidade. O que Buda entendeu foi isso. Ele entendeu que a dualidade era o problema. E a batalha dele com Mara se dá porque Mara movimenta tudo em relação a ele, né? Vocês já viram um filme chamado Pequeno Buda? Lembram disso? A cena de que o Keanu Reeves está ali se iluminando de baixo é muito legal. Que o Mara aparece, vai mostrando todas as coisas, jogando mar, jogando demônios, guerra, e ele fica ali absolutamente impávido, em completa e cada vez mais ligação com essa consciência que agora, naquele momento, estava fazendo sentido para ele. Ele dormia até então. E é um momento em que ele desperta, porque no final, Mara, que representa o ego, o nosso ego, ele está debaixo de uma árvore, né? Na árvore da vida, árvore boa, árvore venha. Mara chega para ele no final, depois que ele tenta todas as coisas, todos os tipos de tentação, ele o ataca de toda forma, e ele repele apenas com a sua consciência, usando, aí sim, cada vez mais, as estruturas que nós temos dentro de nós, para nos defender. Porque, no fundo, Mara era uma contrapartida do seu ego. Estava chegando perto dele e chega no momento que Mara chega e fala: sai daí porque esse lugar é meu. Foi a última palavra de Mara a Buda. Buda diz assim: esse lugar não é seu, eu invoco o testemunho da Mãe Terra, de que essa presença não é sua, é dela. E dela, por estar em mim, é nela que eu vou viver a partir de agora. Ele toca a terra com a mão. E emerge a Mãe Terra, a Mãe Divina. Vejam que a Mãe Terra, nós estamos falando de quê? Olha a figura que está dentro disso, né? Ele bate aonde para se iluminar? Na Terra. A iluminação não é você levantar asas e voar e ficar ali rodando. E não é também você se entregar ao ego, que era tudo que Mara estava falando. Mas eu tenho que encostar a mão. E quando ele encosta a mão, a Mãe Terra diz e Mara some, se esvanece completamente. E Buda abre os olhos desperto. Ele nunca gostou da palavra iluminado. Ele sempre usou com os seus companheiros a palavra desperto. Que é o que a gente então vai querer usar aqui. Ele vai a essa consciência e ele se torna esse movimento de Buda quando ele sai, em sânscrito se chama bodhicitta, que nós todos temos que fazer. Quando alguém quer se... Olha, agora eu quero encontrar a minha consciência divina, eu agora quero fazer da minha vida um processo, e aí eu já sei que eu não preciso entrar em nenhuma loucura de abandonar as coisas, no sentido de, né, eu vou me tornar um renunciante completo. Não, ele simplesmente mostra que o caminho chamado do meio, e aí vem a história do caminho do meio, é o caminho realmente integral. Se a gente olha a árvore da vida que a Kabbalah vai nos apresentar depois, é esta coluna exatamente do meio que equilibra as duas outras. Nesses 10 sfirotes que estão aqui, o que está lá em cima, que nós vamos falar um pouco dele daqui a pouquinho, quando chegarmos ao mantra, ele está linkado em linha reta ao que está aqui embaixo no mundo físico, a Mãe Terra. As confusões acontecem aqui, mas é desta luz, que é a mesma, unificada, que surge o equilíbrio, a equanimidade, que é o grande ponto central do caminho do meio. O caminho do meio não é algo estático, é algo dinâmico, é uma dinâmica de inter-relação de polos, onde a dualidade, como na figura do Tao, que a gente está com ela oculta aqui, vai se unificando numa dança de união em movimento.
Só que esse movimento ganha velocidade à medida que a nossa consciência vai despertando. O despertar da consciência traz as características clássicas daquele que, por ter a bodhicitta movimentado as suas forças interiores, se transforma num bodhisattva. O bodhisattva, que é um aspecto do Buda que está... Foi esse o desejo que ele queria se iluminar. Por quê? Por que ele queria? Quando ele saiu ao mundo, ele viu pobreza, doença, morte, e ele queria, como é que eu curo isso? Como é que eu sirvo as pessoas? Eu não quero ficar aqui. E ele, por fazer esse voto, esse foi o bodhicitta, se transforma num bodhisattva, que é aquele que chega à consciência búdica, que é a consciência maior, é a consciência unificada, onde não há palavras para se descrever, e ao mesmo tempo faz com que essa consciência venha se manifestando nele como ser, independente da esfera que ele esteja. No caso dele, ele estava encarnado, Siddhartha Gautama, e entendeu que a consciência búdica era algo acessível a todos os seres, e que estava dormente em cada um dos seres da criação, chamados seres sencientes. E que, portanto, um bodhisattva tinha, por voto, a obrigação de despertar os outros e entender que aquela consciência, até o Adi-Buddha, que é o último ser, onde não há mais o que dizer depois dele. A palavra Adi lembra muito bem Adam, o Adon, que é o primeiro, né, a primeira consciência. Depois daquilo não tem mais nada o que se definir, mas ela pode ser manifestada nesse plano através da ação do Bodhisattva. Quais são as características do Bodhisattva? A compaixão, e são as 4 verdades e a óctupla, os caminhos óctuplos que estão aqui, eu coloquei para que a gente fale um pouco deles. Vamos falar um pouquinho da história do desejo do Nirvana. Você entender que nessas 4 verdades, a base dela é a compaixão. E o que é compaixão? Compaixão não é ser piedade, não é ter peninha das pessoas. Compaixão é você compartilhar o caminho. Vem do grego. Paixão, quando se fala paixão de Jesus, é o pathos. O caminho que Jesus fez nas 14 estações figuradas da Via Sacra. São 14, são 7 duplicadas. É um movimento de ascensão. Portanto, Buda, ou a consciência búdica que naquele momento estava desperta em Siddhartha, entendia que ele precisava, como Bodhisattva, compartilhar o caminho e, portanto, isso, ao gerar compaixão, gera o amor incondicional e a força que é necessária para que alguém, como um Bodhisattva, consiga despertar os outros, como ele começou a fazer. Ele vai em Varanasi, a cidade de Benares, e faz o seu primeiro grande sermão, onde ele anuncia as verdades. 4 verdades do caminho óctuplo, que são... Eu não gosto de usar a palavra correta, porque a palavra correta nos traz a visão muito para baixo, né? Aí fica parecendo um negócio de se fizer isso está errado, se fizer isso está pecado, tudo que o Buda não queria, nunca quis. O Buda sempre quis um movimento de unificação, de consciência. Então eu vou usar despertos. A visão desperta, a motivação desperta, a atitude desperta, a fala desperta, a ação desperta, o esforço desperta, a atenção desperta e, portanto, a vida, com letras todas maiúsculas despertas, por uma contemplação, que ao final de tudo isto também desperta. São os 8 movimentos que ele apresenta como... E ele cria em volta dele uma sangha. Quer mostrar? Aquela roda de dar. Cadê o Jorge? Está usando tudo que está aqui. Então tira e põe lá depois. Estamos com um tempinho legal. E dá para no caminhão para aqui atrás também. Tá aqui, ó. Isso é a casa de Padre Pio. Está lá a roda, exatamente, a roda do Dharma. E ele entendeu o que seria o Dharma, que é a missão. Na verdade, a palavra Dharma tem várias traduções. E chega no ponto que esse caminho, quando ele mostra para as pessoas, ele é conhecido, ele cria em volta dele, vou seguir uma sangha, que é uma comunidade de seres que se amam. A sangha não era uma estrutura monástica no seu momento inicial.
Era uma conjunção de discípulos que vão se somando à sua volta, que ele vai trazendo para dentro e que vai encontrar ali, para que a gente se anime, né? Todos os problemas. Jesus teve lá Judas, né, do seu lado e soube transformá-lo no espírito que Judas é hoje. Buda tinha Devadatta, que era um primo seu, que tinha uma inveja, um horror dele tão grande, tentou matá-lo 3 vezes. E Buda sempre o perdoava e manteve dentro da sanga até o final. Ele nunca se desfez de Devadatta no sentido de expulsá-lo, porque ele estava desperto. Porque quando você desperta, o que ele... Aí onde estão as confusões do budismo. Primeiras delas, né, que é importante. É a história de dizer que o budismo é agnóstico e que o budismo é ateu. Buda não falava de um deus barbado lá fora e nem dos deuses externos. Buda estava dizendo de uma consciência desperta que se unia como Bodhisattva às manifestações cada vez maiores da consciência até a unidade. E nessa unidade, você, para chegar ali, você abre mão, que é o segundo desentendimento, dos desejos. Porque quando eu tenho muitos desejos, eu caio na roda kármica. E o meu Dharma se confunde. Só há um Dharma para todos nós. Nos despertarmos, tornarmos-nos bodhisattvas. E com a consciência búdica, ajudarmos a despertar os outros que estão ao nosso lado. Esse é o grande Dharma de todo mundo. Mas quando ele diz que você deve abrir mão do desejo, o entendimento de abrir mão do desejo e cair na roda do Sansara leva aquilo que é exatamente a antítese do que ele propunha. O Buda não viu tudo lindo, não viu que o mundo tinha uma beleza profunda, não foi reencontrar a sua mulher. Eu não contei essa história. Quando ele sai aos 29 anos, ele era casado com uma mulher chamada Yashodhara e tinha um filho chamado Rahula. Ele abre mão disso, mas depois ele volta e traz os dois para dentro da sanga, ela como sua esposa e ele como seu filho. Portanto, ele traz para dentro de si o desejo, abrir mão do desejo não é abrir mão do desejo em si, qualquer desejo, e ficar inerte. Isso não leva a nirvana nenhum. É abrir mão do desejo egóico. É abrir mão do desejo distorcido de querer só para você, de não querer compartilhar, de não entender a unidade que existe no outro. E que o Zen budismo depois vai com um brilhantismo absoluto desenvolver. Porque depois que Buda morre, como dizia sempre, né, Swami Shri Vivekananda, constitui-se uma religião. O Mara voltou lá e faz uma religião em volta. E há um budismo Hinayana que só vai desaparecer quando o Zen budismo, já 600 anos depois, na Era Comum, quase isso, reestrutura junto com o budismo Mahayana e com o budismo tibetano para resgatar a alma do budismo. Porque houve um momento complicado, né, mas ele na Sangha, ele se entregou como ser humano, desperto que era. Tanto que ele morre de uma coisa, né, desencarna de uma coisa fortuita, uma infecção intestinal. Mais humano impossível. Mas ele era um ser desperto. Eu me lembro que com 5 anos eu vi 80 anos, exatamente, vivendo naquela época, né, e eu me lembro com 5 anos eu fui. A gente denuncia a idade quando vai contando essas histórias, né? Não tem nem problema. Perto lá de casa, nessa no Vergueiro, tinha um cine chamado Cine Kelly. E eu me lembro de ter ido com a minha babá, com a Ana, ver um filme sobre Buda. Que mostrava, eu nunca me esqueço da cena quando ele desencarna, e ele sendo apanhado pelos anjos, assim, e vem uma som de flores de cerejeira. Essa cena está gravada na minha cabeça desde então. E o elevando. Então, aquele ser que já era desperto sobe a um nível de despertar, porque quando ele começa a caminhar, ele entende, Buda não é só você. Buda é uma consciência, houve outros tantos, em outras eras, em outras idades, em outros planetas, em outros universos. E a esses Budas você deve se referir como Avalokitesvara, que é o Buda da compaixão, que é o que nós vamos falar aqui, que é mulher. As pessoas quando falam de Avalokitesvara, acham assim, ele, não, ela é Kuan Yin, é a mãe terra, é a mãe celestial, é a mesma, é a compaixão absoluta. Ela, esse Buda, ela, é onde nós vamos nos referenciar hoje, porque é a mãe que abre caminho. Só para a gente falar que algumas coisas são semelhantes, nós estamos falando que na Kabbalah, a grande mãe, ou Binah, dependendo do mundo em que ela esteja,
ela se apresenta como a mãe até se refletir aqui, nessa mãe inferior, a partir dessa coluna equilibrada, portanto, mas ela é o ponto de referência para que nós cheguemos ao Nirvana. O que é o Nirvana? É a consciência absolutamente linkada, aderida a uma consciência que palavras não podem ter nenhuma condição de definir. E, portanto, a única definição, e, portanto, surge essa confusão, é o vazio. Para o budismo, isso nos... Vazio? O que é o vazio? Vazio é o nada. Mas a Kabbalah usa uma palavra aqui, ó, Ain, olha ela rodeada aqui pela vermelhinha, que significa nada. Só que esse nada, ele só é nada porque eu não posso dizer nada sobre ele. Eu só posso dizer o que ele não é. Ele não é isso, ele não é aquilo, porque ele é indefinível. Isso o liga imediatamente a ser tudo, todo e mais do que tudo e todo, e portanto é nada porque eu não consigo dizer o que ele é. Ele só é nada por isso. E o vazio de Buda é exatamente isto aqui. É desse vazio que surge em todos os universos, que surge em todas as manifestações, que surgem as 10.000 manifestações, que surgem toda a criação, todos os seres, todos os planetas, todas as estrelas, mas a essência é referida como vazio, porque ali está o potencial absoluto, indefinível do ser que nos criou, que a gente chama de Deus, e quando chama de Deus, estamos ameaçados imediatamente a formarmos imagens falsas, a fazermos falsos deuses, a idolatrarmos. Porque chamar de Deus aquilo que está desvinculado da essência, um Deus particular, um Deus que é Deus dos judeus, é Deus dos maometanos, é Deus disso, aquilo, isso não é Deus. O Deus, o Criador, a essência se refere àquilo que nós não podemos definir. E nisso o Buda foi cirúrgico e ao mesmo tempo com uma amplitude absoluta. Mas ao mesmo tempo nos mostrando como nós podíamos encontrá-lo na vida diária, nas meditações, nas orações e na entrega a Ele, nas ações, e no desapego ao desejo egoísta. E no encontro da equanimidade. Bom, agora vamos, ponto final para a nossa meditação. Não vou seguir mais porque é o tempo que a gente precisa ali. O que são os movimentos que Buda atinge a partir de chegar ao vazio, ao Nirvana? Porque vejam bem, ele foi lá. Quando ele foi lá, ele vai descendo com as 10 perfeições, e portanto existem 10 pontos aqui, chamados as paramitas. Mas para descer com as 10 paramitas ou com as 10 perfeições, que são renúncia, compaixão, amor, força, poder, coragem, luta, são perfeições, no sentido de que você precisa pegar essas qualidades e levá-las ao nível fora do ego. Puxar a sombra, juntar com a luz. Buda, para atingir as 10 perfeições, ele precisou chegar aqui primeiro, dali partir. Esta perfeição inicial, ou indizível, ou inominável, se chama Prajna Paramita. Prajna significa, em sânscrito, a transcendência da sabedoria. Por isso que eu estou com essa árvore da vida baixada aqui. Aqui do lado está o quem eu não falei, Rohma, que é o pai. E o pai representa a sabedoria. Exatamente isso. A palavra Rohma define a sabedoria, aqui o entendimento, pai e mãe. Acima do pai e mãe está aquilo que transcende até mesmo a sabedoria. E que só é atingível pela consciência búdica. A Prajna Paramita, portanto, é a perfeição que transcende, e nós somos chamados, isso não é, o Buda não é um cara, ele fala o tempo inteiro, todo mundo é Buda, igual Jesus falava, todo mundo é Cristo. Santo Agostinho dizia isso, o maior santo cristão do início dos primeiros séculos dizia, eu não quero cristãos, ninguém quer ser cristão, todos nós temos que ser outros Cristos. Paulo de Tarso falava isso. E esse é o nosso destino. Portanto, Prajna Paramita é considerado o Maha Mantra do budismo. E aí eu vou fazer com vocês uma coisa aqui. Tem uma coisa que a gente saca do YouTube, tem. Tranquilo, se vocês quiserem, podem ir lá e ver o que a gente vai ver aqui. Esse mantra Prajna Paramita é pequenininho. Ele é
Ele é assim, gate gate para sangate bodhi swaha. Por incrível que pareça, o que está falado ali, ele diz assim, vai além, mais além ainda, para outra margem. E termina com soha, que em sânscrito significa uma coisa muito parecida com o amém nosso, né, no sentido de e aí é, e assim é. Mas para que a gente fale esse mantra, você vai falar. Vai primeiro o Dalai Lama recitando ele. Ah, então peraí. Só para a gente ver que esse mantra é tão importante que o Dalai Lama o faz, né? O nosso atual Dalai Lama o faz. Ele é ensinado pelo próprio Buda, por Siddhartha. Vou aumentar um pouco que é baixo. Tá. E lá vai falar pra... Isso é grande. Eu vou tirar daqui a pouquinho. Tá. Deixa aí. Vamos deixar com que isso vai nos preparando, tá? Agora chegou a hora do nosso trabalho mesmo. Até então foi brincando, só enrolação. Fui eu? Sozinho? Não, sozinho. Então dá um stop agora. Nós vamos voltar ele no final, a gente vai ter tempo. Deu um pause. Alguém deu pra gente para mostrar que ainda tem uma... Pode dar um pause aí. Uma coisa, só uma curiosidade que você sabe por que os tibetanos falam com essa voz assim, né? Grave, né? E você olha e você reconhece imediatamente um monge tibetano falando, porque eles trazem a voz exatamente para o chakra que comanda a voz, que é o chakra laríngeo, Vishuddha. Eles emitem daqui, porque eles sabem que um mantra é poder. Um mantra faz levitar, um mantra derruba uma parede, um mantra cura. Né? A gente viu um mantra cabalístico lá no início, né? Silencioso, um mantra comandando o som. Então eles trazem para cá, e por isso essa voz gutural que vem direto da glote, quase, né? Apesar de estar articulada pela voz, falando direito, né? Eles aprendem isso há anos. Eles estão emitindo isso usando a força desse chakra, vinculada a toda a consciência que já está desperta nos outros chakras. Ou seja, a força é muito grande. Mas aí, como nós estamos num país ocidental, eu vou mostrar agora para vocês o que é o mantra Prajnaparamita. Vocês vão ver, ele vai estar em inglês. O Michael agora vai fazer uma dupla comigo, que eu vou ver se vai dar certo. Eu vou parar cada quadro e vou mostrando por que existe o mantra Prajnaparamita. Por que o Gate Gate para Sangate é utilizado. O que está ali? Quem esteve em Mendes com a gente há 4 anos atrás, lembra que nós pusemos essa música lá. Mas era outro estado de consciência de todos nós. Hoje estamos um pouquinho melhor preparados para entender isso. E quem vem depois está mais ainda do que, né? Porque os últimos serão os primeiros. Essa é uma grande lei. Olha só, deixa eu explicar antes, Marcos, de você sair. Está escrito, vamos apagar a luz. Eu estou atrapalhando a Ruth. Não, de jeito nenhum. Espera aí, deixa eu ver aqui. Prajnaparamita, Murta Mantra, isso aqui está sendo cantado em... Aqui é o final. Vamos no início. Tá vendo que ele tá... não, Luiz, esse é aquele que é o da repetição. Ah, tá. Põe só... Você não tem ele inteiro, não? Tem. Tá. Eu que botei errado. Porque nós vamos depois ficar aqui meditando nele. E eu acho que é bem... Essa música é tão bonita. Acho que ela puxa tanto a emoção nessa lua de escorpião. Mas eu quero explicar para vocês, ele vem do Sutra do Coração.
do Hridaya Sutra. Espera só um pouquinho. Aqui está Kuan Yin. Vocês vão ver o tempo inteiro a imagem da mãe sobre a forma de Kuan Yin. Ou Kuan Yin, né? Como a gente... E o Prajnaparamita, como está escrito, é o mantra da perfeição das perfeições, que nos liga ao estado nirvânico, porque ele transcende todas as sabedorias. Então vocês vão tentar, e eu vou tentar traduzir para vocês, a explicação que se dá ao mostrar que esse mantra mostra que não há dualidade. Então não há forma, não há fora da forma. E quem encontrou isso no primeiro momento foi o Buda Avalokitesvara. O Avalokitesvara, dependendo da maneira como se pronuncia, que é o ser feminino que em outros universos, em outras idades, despertou como Bodhisattva da compaixão e ganhou a característica divina de comandar universos e de espalhar a compaixão por universos. Por quê? Este ser, vou repetir, em outros universos, em outras idades, nada referido ao que nós estamos vivendo aqui, nos nossos 13 pequeninos bilhões de anos, que o universo, aparentemente, pela ciência atual, existe, fora deste tempo, Avalokitesvara desperta como a mãe criadora e passa a ser a compassiva, a fonte da misericórdia. Lembrem que eu falei que hoje é um dia de misericórdia? Por isso eu escolhi isto. Essa música é muito bonita, ela toca a nossa sensibilidade, vocês vão ver. Mas eu primeiro vou ter o trabalho de explicá-la para vocês, mostrando rapidamente a definição desse estado, que é mais ou menos aquilo que eu não consegui falar. Não existe forma, não existe não forma, não existe morte nem não morte. Nada existe. E aí eu me lembro daquela música novamente do Yogananda, que ele deixou aqui de presente para nós, né? Nem noite nem dia, né? Seguirei seu caminho. Cessarão meu caminho, né? Abrirei cada porta. E quando não houver nem noite nem dia, quando não houver dualidade, nós estamos na consciência B. Muito bem, vamos lá, Marco, vamos ver se a gente consegue fazer essa boa dupla. Eu vou dando stop e falo, você para a gente marcar aqui. Pode começar. Tá indo. Vai começar o Paragata. Quando o Bodhisattva, para aqui mesmo, quando o Bodhisattva, Avalokitesvara, estava praticando com profundidade, o profundo Prajnaparamita, ela, foi iluminada e iluminou os 5 skandhas e viu que eles eram tudo, e eram todo vazio, e que eles cruzavam, e ela cruzou, desculpa, and she crossed beyond all suffering and difficulty. Ou seja, na hora que ela se iluminou e viu que aqueles skandhas, os raios poderosos que dão o poder, vinham do vazio, e vejam como o vazio, o conceito que a gente dá, ele não nos soa bem. O vazio é plenitude, o vazio é tudo. Ela viu que tudo era do vazio, tudo era um, e ela cruzou então para além do sofrimento e da dificuldade. Segue lá. Deixa ela cantar. Quando mudar, eu conto esse piso para separar. Mas segue. Aqui, Sariputra, que é a forma, não difere do vazio. O vazio não difere, portanto, da forma. Né? From itself is emptiness. Ele mesmo é vazio, dele mesmo. Emptiness itself is form. O vazio em si mesmo é a forma. So, two are feeling. Todos são sentimento, cognição, formação e consciência. O vazio e a forma. Os dois se confundem numa unidade. Então segue lá, e aqui eles vão cantar em sânscrito isso que está escrito em inglês aqui. Vai lá.
A forma e todos os dharmas são um vazio de características. Eles não são produzidos, não são destruídos, não são deformados, nem distorcidos, nem puros. E não aumentam e nem diminuem. É um estado de permanência, mas que não está relacionado à permanência estagnada. É uma permanência dinâmica. Talvez a coisa mais próxima que a gente possa definir seja uma velocidade infinita. Se alguém está se movendo em velocidade infinita, não há espaço, porque ele cruza qualquer espaço e qualquer tempo e está sempre no mesmo local, apesar de ter estado em todos os espaços, em todos os tempos, movido por esta velocidade infinita. Então, esse é a paramita máxima, a prajna paramita, que é onde nossa consciência deve ir. Vamos lá ouvir em sânscrito, então. Por favor, Maria. Portanto, no vazio não há forma, sentimento, cognição, formação ou consciência, não há olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo ou mente. Não há visões, não há sons, não há cheiros, não há sabores, não há objetos para se tocar, não há dharmas. Desculpa, Ruth. Desculpa, querida. Quase que ela ficou sem nariz, sem olho, sem nada. Então, na verdade, no vazio não há nada disso e é por paradoxo que tudo isso vem do vazio e se expressa a partir do vazio. Vamos lá, toca lá a música. Não há campo, no field of the eyes, não há nada que se estenda a partir da visão dos olhos, até e incluindo o que não há campo também da mente, ou seja, a nossa imaginação mental pura e presa ao ego e aquilo que nós vemos com os sentidos não são campos reais, a não ser quando incluídos na Avalokiteshvara, como ela está posta aqui, de 1000 braços de compaixão. Vejam que ela está linkada aqui, ó, a um ser que está meditando, né, que desperta dentro dela. Não há nem consciência. Isso aqui é mais agressivo ainda, porque não é a consciência cósmica, é a nossa consciência física, presa ao cérebro, presa às estruturas kármicas, ao samsara. Não há ignorância, nem o final da ignorância, até que tudo esteja incluído. Não há idade, old age and death, or ending of old age and death. Ou seja, não há velhice, nem o fim da velhice ou da morte. Não há sofrimento, não há acumular, não há extinção, e essa daqui também é dura, não há caminho. Mas por que não há caminho? Porque nós jamais saímos do nosso estado, estamos sempre no estado búdico, estamos apenas dormindo. E não há entendimento e nem no attaining, não há conseguir nem atingir nada. Nós não precisamos, isso é zen budismo puro, no sentido de que eu só preciso despertar e tudo é meu, eu tudo eu consigo. Vamos lá. Está chegando pro final. Estou pegando. Porque nada se atinge, nada se conquista. O Bodhisattva, aquele que serve, através da confiança em Prajna Paramita, ele não tem mais nenhum impedimento, nenhum bloqueio, nada que o impeça na sua mente verdadeira.
porque não há impedimento. Ele não tem mais medo, porque não há impedimento, ele não tem mais medo. Ele deixa, então, o estado distorcido de sonhar, do pensamento sonho. Ele deixa isto far behind. Ele deixa isso para trás. Ele acorda. Ultimately, Nirvana. Então, Nirvana. Finalmente. Eu não gosto da palavra finalmente porque dá fim. Eu prefiro usar então, Nirvana. Mas finalmente, ela tem razão. Mas é que as palavras, vejam como a gente lida com as palavras, como o Zen Budismo nos puxa para não. Então, vamos lá, agora no final. Deixa eu tocar agora o resto. Mais uma vez. Vai ter mais uma. Vamos lá. Vai direto? Os Budas de todos os 3 períodos do tempo não têm attaining, mas eles attain. Eles atingem a absoluta, perfeita iluminação através da confiança em Prajna Paramita. Deixa até o final. Vai entrar o outro. Para aí. Para. Volta pro outro. Fugiu. Ok, valeu. Portanto, Prajna Paramita deve ser reconhecido como o Great Mantra, por isso que o Dalai Lama e todos os monges o cantam. O mantra da grande sabedoria, o mais sublime mantra, o incomparável mantra, aquele que alivia todo o sofrimento. E é verdade, portanto, né? It's true by reason of its being no falsehoods. Pela razão de ele não ter nele nenhuma falsidade. É apenas a verdade. Agora é o fim. Agora vamos ao mantra. Agora é o fim. Pergunta, Michael. Você consegue passar isso e depois emendar no looping do mantra? Você quer só o mantra agora? Não, eu queria passar isso tudo, né? Porque eu só queria que vocês entendessem pra gente ouvir, porque a música é muito bonita. Eu quero que a gente entre na força da... Passa do início, esse do início, e depois você emenda no looping. No looping é o outro vídeo, mas eu abro rápido. Abre rápido, tá ok. Porque o mantra é que nós temos que meditar. Vocês vão me dar mais 5 minutos. Dão aqui, todo mundo ok? De horas, ninguém querendo. Se alguém tiver que sair, amanhã é feriado. Bom, gente, vamos fechar os olhos, vamos pensar agora. Ou se vocês quiserem ler aqui, olhar, podem fazer como quiserem. Teve uma santa que você gosta, não falou da Santa Cipriana. Tá estranho. Vamos nos entregar, gente, agora. É hora da misericórdia. É Kuan Yin. É a Mãe Celestial.
Essa água que está aqui nas minhas mãos, ela simboliza o que no festival de Vesak acontece e nos é transmitido, pois no budismo a água é a quintessência da Mãe Terra e aquilo que representa o caminho do meio entre a luz divina e a terra, aparentemente mais bruta. A água é deixada sobre uma pedra no vale alto dos Himalaias para que o Buda materializado deixe nela todas as qualidades vibratórias que auxiliam aos seres sencientes como nós a buscarmos o despertar. Essa água vai estar aqui em cima para aqueles que depois quiserem colocar as mãos e tocar os chakras, assim o querendo, podem fazer. Ela depois ficará aqui à disposição de todos, porque foi sim trabalhada e abençoada por aqueles que estão conosco. Que a gratidão nos mova, que aqueles que estão aqui, como Catarina de Sena, que vibra conosco, nos elevem à consciência da Mãe Divina e ao despertar para que nossas vidas ressuscitem, para que saiamos dos estados de dor, de doença, de sofrimento e controlando, através da equanimidade, possamos
passar a realizar os milagres, não pelo ego, mas pela nossa aderência completa, total, ao vazio, ao infinito, que ao mesmo tempo é o todo e o tudo, e se expressa em todas as formas, em todos os universos. Que o nosso coração nos guie, que as nossas mãos e as nossas palavras reflitam a luz que desperta nele, que os nossos pés entendam que todo o caminho se dá sobre uma senda infinita e, portanto, aí estamos e sempre estaremos. E que o amor e a compaixão nos guiem para sempre. Oi. Vou botar aquele que foi o do chinês, que a pessoa indo embora com Tá. o somzinho. Obrigado a todos, desculpem, passamos um pouquinho da hora, mas que seja uma ótima semana para nós todos. Muito obrigado.